Pesquisa do Datafolha avaliou a força dos padrinhos políticos dos futuros candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo, maior cidade do país, que vai ter eleições no ano que vem. E a gente vai ver os números agora aqui, já aparecendo na nossa tela. E aí os três padrinhos que foram consultados, Jair Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas e Luiz Inácio Lula da Silva. 68% dos eleitores, ou seja, praticamente 2 em cada 3, disseram que não votariam em um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. 46% rejeitaram a ideia de votar em alguém indicado pelo governador Tarcísio de Freitas, que é aliado de Jair Bolsonaro e tem dado sinalizações de que apoia o prefeito Ricardo Nunes. E 37% dizem que não dariam voto ao candidato apoiado pelo presidente Lula, que já declarou que estará com o deputado federal Guilherme Boulos. 13% dos entrevistados responderam que votariam sim em um nome com apoio de Bolsonaro. Já os que votariam em um candidato apoiado por Tarcísio são 15% dentro de uma margem de erro de empate. Já o indicado por Lula receberia o voto de 23% dos eleitores. E, por fim, 16% dos eleitores disseram que talvez votem em um candidato à Prefeitura de São Paulo que seja indicado ou apoiado por Jair Bolsonaro. 35% talvez concordem com o apoio que for indicado por Tarcísio Gomes de Freitas. E aí também, numa situação de empate técnico, 37% indicaram que poderiam concordar com um apoio dado pelo presidente Lula. A pesquisa ouviu 1.092 pessoas na cidade de São Paulo entre os dias 29, terça-feira, e 30, quarta-feira passada, todas maiores de 16 anos com idade para votar. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E agora eu volto a conversar com o cientista político Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurásia, para a gente falar desse resultado em específico, né, Christopher? A pesquisa do Datafolha foi sendo divulgada em doses homeopáticas, né? Primeiro o resultado geral, colocando Guilherme Boulos à frente do prefeito Ricardo Nunes, mas já mantendo ali uma certa polarização entre ambos. E agora a gente vê que o apoio de Bolsonaro é muito mais rejeitado do que o apoio de Tarcísio e o mesmo apoio de Lula. Que avaliação que você faz, que resumo, síntese que você faz desses números? Nesse aspecto, faz sentido o atual favoritismo de Guilherme Boulos, medido nessa pesquisa, combinando com uma avaliação positiva do governo Lula na maior cidade do país? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente olha os resultados da rejeição do Bolsonaro na cidade de São Paulo, não surpreende tanto, não é? A gente viu isso na última eleição. O presidente Bolsonaro não se saiu bem na capital de São Paulo, se saiu muito melhor no interior do estado. Então, desse lado, não surpreende tanto. O fato que a rejeição a Tarcísio é menor também não surpreende, porque foi uma rejeição na cidade de São Paulo muito mais à figura do presidente, não só a todos os políticos da direita. Então, essa rejeição também sugere que o apoio público do ex-presidente Bolsonaro pode não ajudar o prefeito Ricardo Nunes. Isso é uma conclusão que se pode chegar a essa pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, eu chamaria a atenção pelo fato que eleições municipais são muito mais sobre temas locais, não são sobre temas nacionais. Então, quando a gente pega uma pesquisa dessa, o fato que o ex-presidente Bolsonaro talvez dá um apoio ao Ricardo Nunes, mas talvez ele também não está fazendo campanha nas ruas todo dia, até porque não vai ajudar muito. Então, eu não vejo que talvez o fato que o ex-presidente Bolsonaro apoia o prefeito é um beijo da morte para a candidatura dele. E sempre existe a tentativa de analistas políticos de imputar diagnósticos e consequências nacionais de eleições municipais, como se a vitória de candidatos apoiados ao presidente ou a rejeição desses candidatos é um sinal de voto de confiança no governo atual, voto de confiança em partidos políticos nacionais. E, geralmente, o que a gente vê é que as eleições são sobre temas locais, a avaliação do prefeito, desejo de mudança. E acho que o mesmo vai ser ocorrer na cidade de São Paulo. E aí eu diria que a gente olha o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, está mediamente avaliado, né? Os que avaliam positivamente e negativamente são quase iguais. Então ele está no páreo aí. E aí vai depender muito de como ele vende o peixe e faz essa campanha. Muito menos se o ex-presidente Bolsonaro está dando apoio a ele ou não.
Verdade seja dita, né, Christopher? De fato, a imprensa joga muito esse olhar, mas os próprios políticos também tendem a jogar esse olhar. A gente tem visto, né, o envolvimento dos dirigentes nacionais desses partidos com muita atenção para a cidade de São Paulo. Mas até aproveitar para te jogar, então, um olhar mais nacional para as eleições municipais no seguinte aspecto. O fato de PL ter saído com a maior bancada de deputados federais da eleição do ano passado, seguido pelo PT, e o PT ser um partido que há 2 eleições municipais perdeu prefeituras e acredita-se dentro do próprio partido que 2020 foi o fundo do poço. Agora é a hora de retomar um pouco de espaço. Na sua avaliação, como esses 2 partidos que hoje são os partidos que polarizam a política nacional, que tipo de desempenho já é possível se traçar olhando o país como um todo e nessa configuração política que a gente tem hoje? Só uma pequena ressalva no meu comentário anterior, Yuri. Assim, os resultados das eleições municipais são muito importantes para esses partidos, porque criam uma estrutura política que é a base para as eleições para a Câmara de Deputados e eleições nacionais. Então, as lideranças colocam muito peso, tentam fazer campanha, tentam eleger o maior número de prefeitos, mas o meu comentário era mais sobre o raciocínio do eleitor, que o eleitor está votando mais em função de fatores locais do que necessariamente fatores nacionais. É só essa a distinção. Aqui, eu diria que a gente olha, pelo menos, o PL e o PT, assim, o PL assim, ganha musculatura com financiamento público, com o partido cresceu e tem condições para tentar avançar pelo menos parte dessa agenda. Mas a gente também está vendo que a gente olha as prefeituras, assim, a gente viu esse processo ao longo da última eleição, é que as prefeituras se saíram bem em termos fiscais, em termos de arrecadação, e estão com dinheiro em caixa. Então, assim, prefeitos estão com um índice de reeleição mais elevado do que tradicionalmente. Isso não é o caso na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, geralmente, é um roedor de políticos. É muito difícil você gerir a cidade e é difícil você se reeleger tão facilmente. Mas eu tendo a achar que o equilíbrio entre o PT e o PL, eu não sei se vai mudar tremendamente. Partidos que têm musculatura e financiamento, e também prefeituras que vão conseguir seus índices de reeleição, mas não sei se vai ter uma mudança muito significativa na correlação de forças nacionais saindo dessas eleições municipais. Christopher Garman, cientista político que está nos acompanhando aqui na edição do CNN Prime Time, volta já a falar com a gente, dá uma pausa para tomar uma água aí. Christopher, até já.